Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glorificado seja o Senhor Deus por essa manhã que a gente tem de poder novamente vir num domingo para estudar da Escola Bíblica Dominical. E um tema tão rico, né, que é essa revista que nos é proposta. Estamos no início da revista, né, apenas a segunda aula. E creio que na última aula já foi possível identificar qual é a temática, né, qual que é a intenção que nós estaremos domingo após domingo estudando aqui para a defesa da fé cristã neste período atual. Claro, muitas investidas, mas o que me chama muito a atenção a respeito dessa lição é que ela é bem enfática em dizer que são heresias antigas que possuem uma nova roupagem na modernidade. E isso é importante nós compreendermos, porque quantas vezes a gente tem a tendência de criticar ou falar mal somente do nosso tempo. Meu Deus, porque esses dias são dias terríveis, quantas ideologias, quantas heresias, desde que o mundo é mundo, o mal existe, as ideologias malignas existem, e nós vamos ver que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, passou por problemas que nós passamos hoje. Os apóstolos passaram pelos problemas que nós passamos hoje e que nós temos que lutar para defender a nossa fé. Tendo em vista que esse é o tema da revista, né? A revista que nós estaremos estudando é Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com uma nova aparência. Para a aula de hoje, nós estamos na lição de número 2, portanto, todos aqueles que tiverem a revista, lição de número 2, que possui como tema o seguinte título: Somos Cristãos. E esse título, de fato, ele já nos sugere qual que é a intenção do que o comentarista, o escritor da revista, vem nos apresentar nessa aula, porque nós estudaremos o processo de transição entre o pensamento e a religião judaica para uma transição ao evangelho pregado por Jesus. Precisamos contextualizar que Jesus era judeu, pregou aos judeus, tanto que certa vez uma mulher sírio-fenícia tentou falar com Jesus e ele disse: ainda não chegou o seu tempo, porque Jesus veio para os judeus, veio trazer o evangelho aos judeus. E eram anos, milhares de anos, não apenas de uma construção teológica, eram milhares de anos para os judeus de uma cultura, de uma questão política, religiosa. Então, Jesus ele vem trazer uma boa nova, principalmente a nós gentios que não éramos alcançados pela aliança, mas essas boas novas, essa nova aliança confronta a aliança antiga. E não estou dizendo que confronta no sentido que anula, porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio cumprir a lei. Só que essa nova aliança, ela vai contra as tendências e os ritos e com toda a religião judaica ela vai de encontro. E isso causa, no começo da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, causa um combate, um embate muito duro. E o processo que a lição vai nos apresentar aqui é justamente esse processo onde esses primeiros cristãos, quem são eles? Judeus que se converteram e os gentios que se converteram. Os gentios vinham de uma realidade pagã, religiões pagãs, mas os judeus traziam consigo toda a carga da lei de Moisés, do cumprimento do sábado, da guarda do sábado, do cumprimento das festas, trazia toda a carga de ter que cumprir toda a lei de Moisés, entre elas circuncisão, leis alimentares. Então eles traziam toda essa bagagem.
Quando o evangelho começa a ser anunciado, os gentios começam a se converter, judeus começam a se converter, e aí existe um embate sobre este evangelho da graça. Porque os judeus que se convertiam a Cristo e aceitavam Jesus como Cristo, como o Messias, eles começam agora a questionar se eles devem continuar cumprindo a lei de Moisés, mas principalmente se os gentios que se convertiam precisavam cumprir a lei de Moisés. Por que isso? Porque quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele tinha que passar pelo processo de circuncisão, todo o processo de poder ser aceito dentro da lei judaica, dentro da religião judaica. Só que agora, dentro dessa dinâmica que não é mais do judaísmo, mas do cristianismo, começa a haver esse embate. Porque alguns judeus convertidos ao cristianismo queriam impor aos gentios que se cumprisse a lei de Moisés. E quando nós olhamos para várias passagens do livro de Atos, ou principalmente do texto que é proposto como a leitura bíblica, que é a carta de Gálatas, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é um dos que mais combate, que enfrenta. E aí, por que nós estamos estudando isso do ponto de vista das heresias? Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai combater esses irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, e aqui eu faço um rápido adendo, nós não vamos combater o judaísmo nessa lição. Nós não estamos aqui para pregar o antissemitismo, porque enquanto eu estudava para essa lição, até comentei com o Marcos, como é interessante, você acessava muitos conteúdos de outros pastores, outros teólogos falando sobre esses judaizantes, que eram esses irmãos que se convertiam ao cristianismo e queriam impor as normas do judaísmo, e quantos professores, teólogos, pastores que começam a pregar sobre isso, e nos comentários você vê, isso é antissemitismo. Vocês estão indo contra o povo de Deus, vocês estão indo contra aqueles que Deus escolheu, e nós não vamos pregar contra o judaísmo, nós não estamos aqui para pregar antissemitismo, porque uma coisa é a cultura, e nós não estamos aqui para debater contra um povo, sobre uma etnia, uma cultura judaica, nós estamos aqui para falar sobre teologia, e a religião dos judeus é diferente, ou seja, o judaísmo é diferente de cristianismo. Deus tem um plano para a nação de Israel, Deus tem propósitos, Israel faz parte do plano de Deus, cabe a nós, assim como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, cabe a nós orar por Israel, mas judaísmo não é cristianismo. E Paulo é muito enfático em dizer que pecadores são judeus e gentios. Quem precisa se converter é judeu e gentio, mas nós não vamos debater aqui sobre as práticas erradas do judaísmo, entendido? Mas o que eu quero trazer logo nesse começo é justamente que a igreja passa por esse processo de discussão, de embate entre a fé cristã baseada na graça de Deus e a fé judaica baseada no cumprimento da lei. O texto áureo que é proposto está em Atos, capítulo de número 15, e o verso de número 19. A versão que está ali, a versão ARC, que diz assim, pelo que julgo, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Se for possível, Tamares, colocar a versão NTLH, não sei se tem aí na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela esse comparativo entre as traduções, ele vai ser importante para ver um pouco desse contexto. Olha o que diz essa versão, e Tiago continuou. Depois nós vamos ler um pouco mais sobre o contexto de Atos 15, mas aqui quem está declarando é um dos alicerces da igreja de Jerusalém, que era o apóstolo Tiago. Ele diz assim, e Tiago continuou, a minha opinião é esta, eu acho que não devemos atrapalhar
os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Coloque aí o versículo de número 1, do mesmo capítulo. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5, porque esse contexto é importante para nós entendermos o que a lição quer nos apresentar. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia, e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem, e eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Esse é o contexto do texto de Atos 15 e 19. Perceba que no começo, Lucas ele escreve que alguns irmãos começaram a propagar a seguinte mensagem: os gentios precisam ser circuncidados para serem salvos. Quando ele fala alguns irmãos, significam que são pessoas que haviam crido em Jesus. Quem? Judeus. Ou como o texto do versículo 5 vai dizer, alguns do partido dos fariseus. Paulo, algumas vezes, na verdade uma vez só, Paulo vai utilizar esse termo, que é o termo judaizante, que são os judeus convertidos ao cristianismo, e que estavam tentando aplicar essas tendências do judaísmo dentro do cristianismo. Mas não poucas vezes, Paulo vai se referir a essas pessoas como os falsos irmãos. E é por isso que nós estamos estudando hoje sobre uma heresia. Porque Paulo vai nos apresentar que esses judeus que estavam tentando aplicar tendências judaizantes dentro do evangelho eram falsos irmãos. Ou como até mesmo Paulo vai escrever no livro de Gálatas, e Gálatas é a carta que é vamos dizer assim, o documento de defesa da fé contra a heresia dos judaizantes. Paulo escreve uma carta inteira aos Gálatas sobre a influência que os judaizantes estavam exercendo sobre os irmãos da Galácia. E Paulo vai apresentar que o que esses falsos irmãos estavam fazendo era pregar um outro evangelho, uma outra fé, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com o evangelho da graça, que não tem nada a ver com o que Jesus veio fazer. Então esse é o contexto. Qual que é a heresia que precisava ser combatida? No versículo 1 de Atos 15 foi exposto: se vocês não forem circuncidados conforme ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eles condicionavam a salvação não mediante a morte de Jesus e a fé em Jesus. A salvação estava condicionada ao cumprimento da lei de Moisés. Então Paulo e Barnabé, como foi explicado em Atos 15, eles combatem. E a Bíblia vai dizer que de maneira incisiva, forte, eles entraram num embate feroz contra aqueles irmãos. E eles foram até Jerusalém, conversar com outros apóstolos, com presbíteros, naquilo que vai ser conhecido pela história como o primeiro concílio, o concílio que nada mais é do que uma reunião, uma assembleia realizada pelos líderes da igreja, para discutir a respeito da fé, costumes, doutrina. E Atos 15 nos apresenta o primeiro concílio da história, que é o concílio de Jerusalém, quando os apóstolos e os presbíteros se reúnem para discutir o que fazer quanto aos judaizantes. É o primeiro concílio da história.
E a conclusão que se chega, como foi exposto no texto áureo do versículo 19, Tiago ele se manifesta contando a sua opinião. A minha opinião é esta: eu acho que nós não devemos atrapalhar os gentios que estão se convertendo. E o versículo 28 e 29 de Atos 15 vai nos apresentar a conclusão. Se a Tamares puder colocar Atos 15, 28 e 29. Qual que é a conclusão que Tiago, Pedro, João, Paulo, Barnabé, junto com os outros irmãos, chegaram? Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Ou seja, começaram a debater sobre se precisava ser circuncidado ou não, se precisava cumprir a lei de Moisés ou não. Qual que é a conclusão que eles chegaram? Não precisa. O sacrifício de Jesus é perfeito. Para a salvação, basta a fé em Jesus. Então nós não vamos impor a vocês nenhuma outra carga, como já vinha sendo imposta desde que a lei de Moisés foi dada ao povo. Nós não vamos impor a vocês nenhuma carga, nenhum jugo, que vocês não podem suportar, como o pai de vocês não suportaram. Então, qual que é o conselho que eles dão? Lembra que eu disse que são gentios, vindo de realidades pagãs? Então eles trazem alguns conselhos. Não comam as carnes oferecidas aos ídolos, nem o sangue de animais que foram estrangulados, privem-se da imoralidade sexual e creiam em Jesus. É isto que basta. Portanto, este é o contexto que a lição vem nos apresentar, sobre uma realidade que os primeiros cristãos enfrentaram e que nós também enfrentamos em nossos dias, como diz o título da revista, mas com uma nova aparência. A verdade prática nos diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe, ela vai nos apresentar o texto de Gálatas capítulo 2, verso do 1 ao 9 e também o verso 14. Só que eu gostaria de ler mais textos dentro do livro de Gálatas, para nós compreendermos esse contexto que o apóstolo Paulo começa a combater dentro da carta aos Gálatas. Então vamos ler primeiro Gálatas capítulo 1 e o verso de 6 ao 10. Diz assim, Paulo dizendo: eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então aqui Paulo, ele vai denominar que o evangelho que esses judaizantes estavam anunciando, mediante o cumprimento da lei de Moisés, era um outro evangelho. Verso 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Ou em outras traduções, que seja anátema. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que é mediante a fé em Cristo, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso, eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Capítulo de número 2 e o verso de número 1 ao 9,
que é a leitura bíblica em classe. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Vamos pontuar essas expressões que Paulo está utilizando. Ele fala sobre a liberdade que há em Cristo, e ele remete essa imposição dos judaizantes para o cumprimento da lei como tornar escravos de novo. Verso 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos gentios, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Verso de número 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como um não-judeu. Então como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? É claro que esse episódio aqui, ele nos chama a atenção por conta do embate de Paulo com Pedro. A gente precisa sempre nos rememorar disso, que a Bíblia é cheia de grandes homens de Deus, mas apesar de serem grandes, são homens, são falhos. E aqui Paulo ele vai ir de encontro, Paulo que também não era perfeito, Paulo também que tinha seus problemas, mas ele vai de encontro com a atitude de Pedro. Pedro, sendo judeu, mesmo participando das reuniões e entendendo que os gentios não precisavam se submeter à lei de Moisés, Pedro ele estava num ambiente junto com irmãos gentios e ele estava usufruindo da liberdade que há em Cristo Jesus. Ele não estava se importando de estar no meio de não-judeus. Ele não estava se importando de estar no meio de pessoas que não eram circuncidadas. E ele estava tranquilo, só que daí Paulo vai dizer que chegaram alguns que eram judeus. Irmãos, falsos irmãos, que vieram de Jerusalém, judaizantes. E quando Pedro vê eles, Pedro começa a mudar o comportamento. E ele começa a agir como que se os gentios não fossem irmãos. E ele começa a se afastar. E ele começa a agir como quem não aprovava. Aí Paulo se levanta e diz assim: como é que pode você, sendo um judeu, convive com os não-judeus, mas agora, quando vem alguns judaizantes, você agora quer obrigar esses irmãos que você estava convivendo antes a cumprir a lei de Moisés? É como se Paulo estivesse dizendo, em outras palavras, você é um hipócrita. Você fala algo e vive outra coisa. E essa é a moral de Paulo para falar do apóstolo Pedro. Mas é esse embate. E Gálatas se resume a esse embate. A outra leitura dentro do livro de Gálatas que eu queria fazer é de Gálatas 3, do verso 1 ao 3. E aí nós encerramos essa parte que se refere a essa leitura inicial, que diz assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi quem enfeitiçou vocês?
Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Irmão, se isso aqui não te choca, esse embate, se isso aqui não confronta a tua alma, porque a lição ela é especial por causa disso. A igreja precisou passar por isso há 2000 anos atrás, mas você acha que isso não existe hoje? Olha o que Paulo fala: vocês estão buscando um evangelho, vocês estão buscando uma salvação pelos seus próprios méritos, vocês estão buscando um evangelho, vocês estão buscando ser salvo pelas suas próprias obras. Por acaso eu não expus Jesus pregado na cruz? Por acaso eu não expus a morte de Jesus para a salvação de vocês? Olha o embate que Paulo vai entrar. E vocês acham que nós não vivemos isso hoje? Quantas pessoas que não entendem o que é o verdadeiro evangelho? Quantas pessoas que não compreendem o que de fato Jesus fez na cruz por nós? E não é raro, irmão, não é raro. Quantas pessoas, e eu posso ser talvez mal interpretado de dizer isso, mas eu tenho certeza que todos aqueles que você não vê na escola dominical, se você perguntar o que é o evangelho, ele não sabe te responder. Pergunte a ele o que é o evangelho, e ele não sabe responder para você o que é o evangelho. Ele pode até te responder o que significa vir à igreja, ele pode até te responder o que significa cantar um louvor, ele pode até te responder o que significa participar de um departamento, mas se você perguntar para ele o que é o evangelho, ele não sabe te responder. Porque o evangelho não se resume a simplesmente o que nós vivemos dentro desse contexto de igreja. É o relacionamento com Cristo. É o que o comentarista vai colocar na verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. E será que nos nossos dias nós não estamos começando a viver tal qual esses irmãos da Galácia, ouvindo que nós precisamos cumprir, que nós precisamos fazer, obedecer exigências para alcançar uma santidade, para alcançar um determinado status e a partir disso ser recompensado, ser abençoado, ser honrado por Deus? Vamos parafrasear a palavra de Paulo: ó cristãos sem juízos, porque é isso que ele está falando. Eu não expus o verdadeiro evangelho a vocês. E quando nós olhamos para esse verdadeiro evangelho, e eu peço até perdão pelos irmãos de não estar entrando tanto ainda no tema da lição, porque enquanto eu estudava a lição, eu via que era necessário nós compreendermos de fato o que é a diferença que Paulo está querendo trazer sobre o evangelho da graça e esse evangelho que pregava o cumprimento da lei. E, novamente eu repito, judaísmo não tem nada a ver com judaizantes. Nós não estamos aqui para combater o judaísmo, mas nós estamos aqui para combater os judaizantes. Porque a religião judaica, ela não reconhece Jesus como Messias. O judaísmo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Só que os judaizantes, eles querem impor exigências, eles querem impor condições à salvação por meio da fé em Jesus. As tendências judaizantes, elas eram tentativas de incorporar práticas e crenças judaicas, especialmente a observância da lei mosaica como meio de salvação. E aqui eu repito, por que Paulo combatia isso? Porque eles queriam colocar condições à salvação. Para ser salvo, você precisa cumprir a lei de Moisés. E eles, por mais que aceitassem Jesus, eles não aceitavam a plenitude e a suficiência do sacrifício de Jesus.
Eles queriam impor condições. Quais eram as condições? A ênfase na circuncisão, a observância do sábado, as leis alimentares. O próprio Pedro passou por isso. Se você ler o livro de Atos, você vai ver Pedro, em um dado momento, ele recebe uma visão do Espírito Santo, e depois, quando ele compreende que os alimentos não tinham mais aquela proibição de serem contaminados perante a lei, mas os judeus, quando veem que Pedro está convivendo com os gentios, ele fala: mas você estava convivendo com eles, comendo com eles. Ou seja, porque eles queriam impor a observância das leis alimentares, a celebração das festas judaicas. E aqui é engraçado, porque a gente acha que a gente não vê isso hoje, mas se você começa a acessar a rede social, você vê tranquilamente. Quantas igrejas que realizam hoje, igrejas cristãs, evangélicas, a festa do Pentecoste. Ah, não, Lucas, mas isso é lindo, porque nós somos pentecostais, judaizantes. Não tem necessidade. Festas dos Pentecostes, ou até mesmo a questão que envolve a Páscoa, que querem praticar como se fossem judeus. Quantas igrejas evangélicas hoje, o comentarista mais para frente vai falar sobre isso, pastores que querem usar o quepá, pastores que querem usar o manto dos sacerdotes. Talvez eu possa até ser um pouco radical em falar isso, mas isso aqui é um púlpito, não é um altar, é um púlpito, é um palco. Ele só coloca a gente numa posição mais alta para que quem senta atrás possa ver a gente aqui. Mas chamar isso aqui de altar e colocar ele numa posição de altar é uma prática judaizante. É transformar o que não é sagrado em algo sagrado. E são coisas que vão fazendo parte do nosso dia a dia cristão, e nós não percebemos que nós estamos condicionando a fé cristã, a vida cristã, a elementos, a cumprimentos de regras e ritos. Paulo está combatendo incisivamente isso, porque os judaizantes fizeram uma grande oposição ao Evangelho, principalmente o pregado por Paulo, porque eles acreditavam que a salvação dependia de crer em Jesus, mas também da obediência à lei judaica. Em resumo, a ideia por detrás do conceito da tendência judaizante é que a salvação é uma troca, no qual Deus fez a parte dele, enviando Jesus para nos salvar, e a parte do crente agora é guardar a lei como um cumprimento da obra de Cristo. Heresia. Eles queriam pregar que Deus fez a parte dele, Ele mandou Jesus. Jesus morreu na cruz e Deus fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa, que é cumprir a lei de Moisés. É não dar a suficiência plena ao sacrifício de Jesus. É condicionar que a obra, o plano da salvação precisa ser complementado pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelas nossas boas ações, pelas nossas obras de justiça. Mas o evangelho que é apresentado por Jesus veio justamente porque nenhum homem poderia cumprir toda a lei de Moisés. Eu poderia ser radical o suficiente de dizer que nenhum homem poderia cumprir, porque a lei de Moisés não se resume a 10 mandamentos. A lei mosaica que Deus deu possuía 613 mandamentos. Se você tiver tempo, talvez uns 15 minutos você lê tudo. Coloca na internet os 613 mandamentos. Em 15 minutos você lê. E talvez, se você quiser se colocar como se fosse um espelho diante de você, vê se você consegue passar em todos os requisitos. 613. Só que vamos apertar um pouco mais. Nós não conseguimos cumprir nem os 10. Vamos apertar um pouco mais? A gente não consegue cumprir nem os 2 que Jesus deixou. Então, como é que nós poderíamos ser salvos pelos nossos méritos? Como é que nós poderíamos ser salvos pelas nossas obras? E aqui eu acho incrível porque Paulo, ele fala
diretamente sobre um verdadeiro evangelho. E entender a verdade do evangelho, ela precisa ser algo assim essencial para a nossa vida. Porque não basta apenas acreditar em Jesus, é acreditar com uma fé para a salvação, é entender o que Ele fez, é entender o que simboliza a cruz. E nós, pelos nossos próprios méritos, não tínhamos como nos salvar, e não é porque nós teríamos que transgredir a lei, os 613 mandamentos da lei. Tiago, lá no capítulo 2, verso 10 e 11, nos explica qual que era a nossa relação com o cumprimento da lei. Tiago 2 e 10, se puder colocar. Travou. Deixa eu abrir aqui. Abriu. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Olha a declaração de Tiago. Você não precisa infringir os 613. Se você falhar em um, você já falhou em tudo. Então, por acaso, nós teríamos condições de ser salvos pelo o nosso cumprimento da lei? É claro que não. E aí, qual que é a palavra de Paulo? Qual é o salário do pecado? A morte. E aqui nós precisamos compreender esse verdadeiro evangelho. Deus é infinitamente santo. Amém? Deus é infinitamente santo. E nós somos extremamente pecadores. Ah, Lucas, mas Deus odeia o pecado e ama o pecador. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo nisso? Porque se eu sou pecador, se eu sou transgressor, Deus que é santo, você acha que Ele nos vê como? Olha o que está escrito em Isaías 64 e 6, para você entender como Deus nos vê. Isaías 64 e 6, todos nós nos tornamos impuros, e todas as nossas boas ações são como trapos sujos. É assim que Deus nos vê. É como se nós fôssemos leprosos, sangrando, com feridas abertas, e aí a gente tenta colocar um pano branco para tampar as nossas feridas. O que vai acontecer com o pano branco? Vai começar a se encharcar de sangue. É como se o profeta Isaías, Deus usando o profeta, estivesse dizendo: vocês tentam mascarar a sua impureza com boas ações, mas as suas boas ações são trapos imundos, porque o pecado de vocês fede. O pecado de vocês mancha, o pecado de vocês me dá nojo. É Deus dizendo. E nós somos pecadores por natureza. O salmista disse isso: eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deus que é santo, como que Ele vai aceitar pecadores como nós? E a grande incógnita do Evangelho, o grande dilema do Evangelho é Provérbios 17, 15. É o grande dilema do Evangelho. É a pergunta que faz a nossa mente pensar em como é possível ser salvo. Provérbios 17, 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Coloca a versão ARC que estava antes. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Lucas, por que esse é o grande dilema do Evangelho? Porque Deus está dizendo assim: imagine um juiz diante de um criminoso, diante de alguém que cometeu um crime.
Sendo aquele homem culpado, se aquele juiz simplesmente perdoa aquele homem, Deus está dizendo assim: abominável é este juiz, porque perdoou o ímpio, porque perdoou o pecador. Agora a grande pergunta é: se Deus é santo, nós somos pecadores? Ah, Lucas, basta Deus nos perdoar. Se Deus nos perdoa, Deus se tornaria abominável. É o que está escrito na palavra. Porque aquele que justifica o ímpio é abominável. Como Deus poderia nos perdoar e não se tornar Ele próprio abominável? Deus é santo, Deus é justo. E diante da justiça de Deus, o que nós merecíamos? A morte, a punição, a ira de Deus. Agora, como que resolve esse dilema? A palavra que resolve esse dilema é a palavra que Deus apresenta a Moisés e que vai seguir toda a Bíblia, a palavra propiciação. Porque o que é propiciação? É utilizar a vida de outro para que esse outro morra no seu lugar. Então, quando os israelitas precisavam apresentar os sacrifícios, a Bíblia vai dizer que eram as ofertas em propiciação. Por quê? Porque eram pecadores. Para Deus aceitar a vida dos israelitas, para que Deus pudesse perdoar aqueles homens, alguém precisava morrer. Por quê? Porque para Deus perdoar, a ira dele precisava ser realizada. A ira de Deus precisava ser apaziguada. A ira que é santa. Porque Deus não está fazendo nada além do que Ele deveria fazer, que é punir o pecador. Então, para que Deus pudesse perdoar, Ele precisava apaziguar a sua ira. Então, matava um animal, e o animal, ele era punido pela morte. Então, Deus, era como se Deus estivesse dizendo assim: agora que a ira foi apaziguada, agora que foi punido o pecado porque alguém morreu, então eu posso perdoar. Só que Hebreus vai dizer que o sacrifício de animais, a oferta de animais, ela era incompleta, imperfeita, porque ano após ano tinha que ser apresentado um animal. Por que, Lucas, que era imperfeita? Porque a raça que pecou foi a raça de Adão. Então quem precisava ser punido era alguém da raça de Adão. Então mata um rei famoso, mata uma celebridade, mata alguém importante, mas somente matar um homem não resolveria o problema. Por quê? Porque a oferta como propiciação para perdão dos nossos pecados, a oferta perfeita, precisava ser de alguém que deliberadamente entregasse a sua vida. Mas aí que surge uma grande questão: a vida que nós temos é nossa? Não é nossa. A Bíblia mesmo diz que o Espírito nós recebemos de Deus, e a partir do momento que nós morremos, o Espírito volta a Deus. Porque o fôlego da vida não é nosso. O único que tem a vida é Deus. Então a oferta perfeita precisava ser apresentada por um homem, mas somente Deus poderia entregar a sua vida, porque Ele é o dono da vida. E aí nós caímos em Jesus, 100% homem, 100% Deus. E é por isso que Jesus diz: a minha vida voluntariamente eu dou, para depois torná-la a tomar. Porque Ele era o único que, sendo 100% homem, poderia entregar a sua vida como 100% Deus. Naquela cruz, quando Jesus toma aquele cálice é o pecado de todos nós, é o pecado de todo mundo, mas a morte de Jesus era o apaziguamento da ira de Deus, como quem dizendo: o meu filho foi entregue, foi morto, para que a ira fosse apaziguada de uma vez para sempre, e agora eu posso perdoar todo aquele que crer em Jesus com uma fé
salvífica. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus fez tudo, e é mediante a fé em Jesus que somos salvos. Não é por cumprimento da lei, não é por cumprimento de ritos, não é por guardar o sábado, como alguns pregam, não é muito menos por guardar o domingo, meu irmão. Não acredite. É claro que no Novo Testamento é apresentado que os primeiros cristãos, eles faziam as suas celebrações no domingo, mas nós cristãos não temos que guardar domingo também. Isso é uma heresia que se prega. Todos os dias são santos a Deus, todos os dias são apresentados a Deus, e é isso que Paulo vai falar em Romanos. Então nós não temos que ser circuncidados, nós não temos que cumprir as leis alimentares dos judeus, nós não temos que guardar o sábado, porque Jesus já fez tudo. Basta crer em Jesus com uma fé para salvação. Aleluia. Nós não podemos permitir que essas tendências judaizantes novamente alcancem o coração da igreja. Mais uma vez atrapalhem o prosseguimento da igreja. Quantas pessoas que tentam condicionar a salvação das outras pessoas a exigências, a normas, a liturgias, a cumprimentos. Jesus já fez tudo. E é mediante a fé nele que nós somos salvos. Tudo isso que eu pude falar está na lição. Eu não fui lendo tópico por tópico, mas está na lição. E o que vai ser apresentado a nós aqui é uma exposição do comentarista a respeito dos textos que nós lemos, tanto de Atos 15 quanto de Gálatas 2. E logo no primeiro tópico ali ele vai dizendo sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. E nesse tópico, o objetivo do comentarista é nos apresentar o objetivo com que Paulo e Barnabé subiram até Jerusalém. Se vocês perceberem, em Atos 15, é falado que Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para discutir a respeito dos judaizantes. Gálatas 2 vai dizer que novamente Paulo, Barnabé, juntamente com Tito, sobem para Jerusalém. No conceito do comentarista, são dois momentos diferentes, são dois momentos distintos, que Paulo vai até Jerusalém para conversar sobre isso. Lucas, qual que é a relevância prática disso? Na prática, nenhuma. Ele só quer nos mostrar que, por mais de uma vez, Paulo e Barnabé subiram até Jerusalém para tratar especificadamente desse assunto. Mas o que mais chama a atenção é as expressões que são utilizadas, e os irmãos vão se lembrar, que na primeira vez, quando Tiago conclui em Atos 15, ele diz assim: não fomos nós mesmos que consideramos, o Espírito Santo nos revelou. Isso é importante. Não foi uma reunião marcada somente por homens que estavam debatendo sobre sistema religioso. Eles estavam discutindo a defesa da fé cristã. E ele diz assim: nós consideramos, mas o Espírito Santo nos revelou. E em Gálatas 2, você vai ver que Paulo vai dizer a mesma coisa. 14 anos depois, influenciado pelo Espírito Santo, eu subi a Jerusalém. Portanto, o que nós estamos pregando aqui, irmão, não é a palavra do Evangelho de Lucas, do Evangelho da Assembleia de Deus, é o Evangelho de Cristo para arrependimento, e que o Espírito Santo sempre impeliu a Paulo a lutar por este Evangelho e não por outro Evangelho. O tópico 2, que vai falar sobre a tendência judaizante no início da igreja, vai ser uma exposição do livro de Gálatas, do capítulo 1 ao 6, que nós também lemos. Quando Paulo ele vai se dizer admirado, porque aqueles novos irmãos, gentios, estavam aceitando este evangelho que os judaizantes estavam pregando, de que precisavam novamente se submeter às exigências da lei. Só que Paulo vai explicar isso: como é que vocês vão suportar um fardo que os pais de vocês não suportaram?
Até porque algo que precisa ficar muito claro para nós é que Paulo vai ser muito enfático em dizer que a lei de Moisés, ela não foi exposta para salvação. Eu quero ver se eu encontro aqui a citação, mas eu acho que é Romanos 3:20. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, desde o início, o que os judaizantes não entendiam é que a prática da lei, a observância da lei, a observância dos mandamentos não era para salvação. Paulo está dizendo assim, a lei foi dada para conhecimento do pecado. Porque pela lei, Deus demonstrou o nosso pecado. Porque quando nós lemos a lei, e Romanos, se eu não me engano, a partir do capítulo 5, 6, Paulo vai fazer uma exposição disso. Porque a lei que traz proibições, nós que possuímos o pecado, quando lemos a lei cheia de proibições, o que o pecado faz em nós? Faz brotar em nós o desejo de saber como é fazer as proibições. Então a lei não produz salvação. A lei não justifica, a lei só revela o pecado. Só que os novos cristãos, os gentios e os judaizantes estavam pregando que para ser salvo precisava cumprir a lei, mas a lei não salva, a lei não salva. E Paulo deixa isso bem claro. No último capítulo, no último tópico, a tendência judaizante hoje. E é aqui onde nós concluímos. Espero que tenha ficado claro qual que foi o embate de Paulo e dos outros apóstolos com isso. Nós não podemos condicionar a nossa salvação a outro elemento que não seja a fé em Cristo, mas a fé para salvação. É semelhante com a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, você não entende, mas chegará o dia em que o Filho do Homem será levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto. E os irmãos que já leram essa citação sabem, Deus estava irado com o povo, Moisés intercede pelo povo, o que Deus faz? Moisés, faz o seguinte, eu vou lançar uma peste, uma doença, o povo vai ficar doente, muitos vão morrer, mas quem quiser ser salvo, construa uma serpente de bronze, pendure essa serpente de bronze numa estátua muito alta, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, será curado, será liberto. Jesus pega essa referência agora diante de Nicodemos e diz assim, chegará o momento em que o Filho do Homem será levantado assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto. O que Jesus está querendo dizer? Nós somos os doentes, nós somos os leprosos, imundos, as nossas boas obras são como os trapos de imundície que Isaías fala. Nós somos os doentes. Jesus é semelhante à serpente de bronze que foi levantada no deserto. Todo aquele que olhar para Jesus, com a fé de que olhando para Ele será salvo, será salvo. Mas precisa ter a fé para salvação. E é isso que os judaizantes do nosso dia têm lutado contra. Não é uma fé para a salvação, é uma fé para abençoar, é uma fé para prosperar, é uma fé para sair do vermelho, é uma fé para levantar a empresa, é a fé que vai fazer você acordar no outro dia com dinheiro na conta, é a fé que vai fazer você passar o ano pedindo por prosperidade e Deus vai te prosperar. É isso que os judaizantes de hoje têm pregado, lutando contra a fé para a salvação, mas expondo uma fé como requisito para todas as outras coisas, e tudo que você precisa fazer a mais para ser salvo, comprar uma toalha,
comprar não sei o que ungido, ungir a porta do carro, ungir a porta do banco, judaizantes do tempo moderno, que estão impregnando tendências na nossa mente de condições, requisitos para sermos abençoados, para sermos alcançados por Jesus. Mas a verdade do Evangelho é uma só, e eu gostaria que os irmãos prestassem essa atenção nisso. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, e basta a fé em Jesus para sermos salvos. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Vamos fazer uma oração então. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque nós podemos entender nessa manhã que não há outro meio para a salvação, que não a salvação mediante a fé em Jesus. Nós somos pecadores, Senhor, fomos concebidos no pecado, e nós não podemos, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, sermos salvos, porque as nossas boas obras, as nossas obras de justiça, são para Ti como trapos de imundície. Nada do que nós fizermos, nada do que nós fazemos Te impressiona, nada do que nós fazemos, Senhor, é suficiente para que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia. Nada do que fazemos. Se o Senhor olhar para nós com misericórdia, se o Senhor olhar para nós com um olhar de amor, é porque nós estamos olhando para Cristo, é porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo, é porque o sacrifício de Jesus foi perfeito na cruz, e que nós possamos nos blindar, nos livrar de todas, Senhor, as heresias que são pregadas hoje, condicionando a nossa salvação ao cumprimento de outros requisitos, que nós possamos entender que nada mais complementa a obra da salvação, porque o plano da salvação foi perfeito, o plano da salvação foi completo, e nós hoje temos acesso livre ao trono da graça, mediante a fé em Jesus. Guarde-nos e livra-nos de todas as tendências que lutam contra essa verdade em nosso coração, em nome de Jesus.